Quando se fala no Propag, a gente sabe que há uma resistência na Assembleia, particularmente com transformação em corporation, federalização ou qualquer outra atividade que o governo tenha que fazer para cumprir aquilo que está determinado no Propag, que é a cessão de ativos do governo para o governo federal, de uma forma ou de outra. Tem ambiente para isso? Vai ser difícil esse trabalho? Como é que vai ser o trabalho de convencimento do governo para que os deputados de oposição, principalmente, aqueles que atendem até alguns interesses corporativos, possam entender a necessidade de aprovações mais rápidas desses projetos? Paulo, vamos lá. É importante quem está nos ouvindo, para que todo mundo possa entender de maneira muito clara e didática, só porque a gente falando Propag, RRF, a pessoa fala, mas o que é isso, né? Que nomes são esses? E aí, de maneira muito simples, só para quem está nos ouvindo entender, é o seguinte, gente. Minas Gerais deve à União, e deve muito. Essa é a grande dívida de Minas. O governador Romeu Zema conseguiu sanar as outras dívidas, mas restou uma grande dívida, que é a dívida do Estado de Minas com a União. Uma dívida, Paulo, que o governador Romeu Zema não fez um centavo dessa dívida, né? Ele não contraiu nenhum centavo ali para somar a essa dívida, mas é uma dívida que já existia e que o governador Romeu Zema herdou essa dívida. Nós devemos hoje para a União 180 bilhões de reais. É uma cifra assustadora. E o governo do estado não tem condições, Paulo, de pagar essa dívida. Nós não temos dinheiro para pagar essa dívida de imediato. Qual a solução para quem deve muito mais do que recebe? É você parcelar. Então, o cara que está nos ouvindo aqui, ele vai entender. Pô, ele ganha 5 mil reais por mês ali, tem um bom salário, 5 mil reais. Mas ele tem uma dívida de 50. Ele não vai conseguir pagar essa dívida da noite para o dia, ele vai ter que parcelar. Então ele vai ter que falar o seguinte com o banco, olha, eu tenho aqui as minhas questões essenciais que eu não tenho como deixar de gastar, conta de água, de luz, comida que eu compro para minha casa, mas eu vou todo mês reservar uma parte aqui para ir pagando essa dívida ao longo do tempo. É isso que nós queremos fazer. Hoje, o regime que nós estamos é o regime de recuperação fiscal, ou seja, o Estado deve muito e a gente entrou no regime de recuperação fiscal. E nós pagamos as parcelas do regime de recuperação fiscal. Estamos em dia com o RRF. Mas muitos atores políticos chegaram lá atrás e falaram assim, gente, RRF não é uma boa. O RRF é muito pesado para o Estado, é um parcelamento ruim para o Estado, que nós, inclusive, concordamos, mas era o que tinha, né? Então, você pode até discordar do que o banco está te cobrando, da forma, dos juros que ele te cobra, mas... Deixar de pagar é muito pior. Você não tem como deixar de pagar, é aquela dívida. Então, nós também não concordávamos com juros e etc, e com a forma de pagamento, mas nós tínhamos que pagar. E aí, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que aqui é importante que a gente deixe claro, Paulo, e dê mérito a quem de direito, Rodrigo Pacheco foi um dos que capitanearam esse movimento para falar o seguinte, o RRF é ruim, nós precisamos de uma solução melhor. E aí ele apresentou o Propag. Ele, o presidente Tadeuzinho, vários deputados da oposição falaram o seguinte, o RRF não é bom, vamos fazer diferente, vamos fazer o quê? O Propag. E aí o Propag foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas em diversos artigos ele foi vetado. Depois eu falo um pouquinho desses vetos, Paulo. Mas tem que ser rapidinho, que nós temos 3 minutos desculpa, agora. Vamos lá. Mas, desculpa. É porque senão aqui vai virar, eu tento colocar, porque é um assunto muito complexo. Mas o fato é, ainda precisa deliberar sobre os vetos do presidente Lula, mas o fato é, uma vez o Propag aprovado no Congresso Nacional, a Assembleia precisa dar o ok no Propag. E essa é a nossa grande meta. Mas nós temos que lembrar, Paulo, que quem vai ser mais beneficiado com o Propag é o Estado de Minas Gerais. O governo Zema, para ele, muda muito pouco, porque a parcela de 2025 é do RRF e de 2026 a diferença é muito pequena. Então, isso é importante para o Estado. Por isso, eu estou muito convicto que a Assembleia vai aprovar o Propag, vai votar pelo Propag, porque é um projeto que a própria Assembleia, o presidente Tadeuzinho, junto com o Rodrigo Pacheco, tanto defendeu nos últimos anos.